Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que convida autoridades e especialistas para falar de temas pesados de maneira leve, como uma resenha. A ecoterapia é um método terapêutico utilizado para o desenvolvimento biopsicossocial dos seus praticantes. E por isso hoje nós vamos falar sobre ecoterapia, saúde, segurança e muitos outros assuntos. E para conversar conosco, nós temos aqui como convidados o vereador Paulo Miranda, também o capitão Miranda, que é comandante da 3ª CAEP, e Leisa Lencioni, que é fonoaudióloga. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Bom, para a gente começar então a falar de ecoterapia, eu gostaria que o senhor falasse para a gente como surgiu na cidade, agora está no BAEP, né, que é aqui no Batalhão da Polícia Militar na Avenida Independência. Hoje ela se encontra aqui no 5º Batalhão, lá no CAEP, e essa conversa começou em 2021, da vontade e da ideia de montar a ecoterapia desde que a cavalaria tinha vindo de Campos do Jordão para Taubaté. E aí o convite foi feito, né, através do meu filho e de mais 2 policiais de lá, o Subdouglas. E aí a ideia eu fui levar até o prefeito, José Saldi, que eu queria que ele entendesse que ali era o melhor lugar, devido a um monte de coisa. Devido à segurança, o local, o trajeto, enfim, que tudo ali seria melhor. E aí consegui conversar com ele e ele entendeu que isso era positivo, né? Só que daí a falta de dinheiro, toda a gestão no começo, no início é difícil, mas a gente, com o direito que a gente tem de emendas impositivas, e eu procurei deixar uma quantidade razoável para que desse início à ecoterapia. E hoje é uma realidade, né? Está lá montado, funcionando, com a ajuda da Leisa, da Polícia Militar, do capitão Miranda, e hoje está funcionando. Agora, o senhor falou aí de alguns problemas, dificuldades lá no Parque do Itaim. O que seriam esses problemas? O senhor poderia contextualizar um pouco para a gente, questão de segurança, até acessibilidade, né? Porque o Itaim é longe. Sim, o Parque do Itaim é onde funcionava a ecoterapia, né? A estrutura lá, o funcionamento, o andamento, a quantidade de atendimento. Eu acho que ela vai conseguir falar melhor sobre isso. Mas era um local deslocado do centro da cidade, então o acesso difícil, distante para algumas pessoas que necessitam desse atendimento. E se conversando, tinha essa ideia, a gente assumiu o comandamento da tropa montada, que ela ficava sediada em Campos, trouxemos para Taubaté, depois também de um auxílio da prefeitura na construção das instalações. E aí, vindo para cá, a gente tinha já esse planejamento, a ideia de estabelecer a ecoterapia dentro ali da sede da 3ª Companhia do nosso BAEP. E as ideias foram se encontrando, né? E o destino vai anexando as coisas. Aí, por um acaso, o vereador é meu pai. E ainda bem que... vai se aproximando as ideias, as conversas, a proximidade com os animais aí desde criança, meu pai sempre gostou disso daí, e a gente foi se conversando, falou, a Prefeitura de Taubaté já tem um serviço de ecoterapia, com pessoas com muita vontade, muito empenho nisso, mas eu acredito que o local não é legal por diversos motivos, alguns materiais que acabaram sendo furtados por ficarem distantes, a dificuldade de se vigiar o ambiente, o Parque do Itaim é muito grande, né? Enfim, e aí a gente foi mentalizando, ajustando as coisas. Até tinha uma outra questão, né? Em dia de chuva muito forte também, teve umas ocorrências no parque, né? Isso, a estrutura lá, se estava, por exemplo, com chuva, ou até mesmo muito sol para as crianças, não era adequada para o atendimento, né? Então, quando chegou para mim essa ideia de, nossa, vamos transferir para o BAEP, como é que vai ser isso, como é que a gente vai montar, a gente buscou a equipe, né, e também no sentido de capacitá-los para a proposta da prática, né, porque começou de forma meio incipiente mesmo, né, com muita vontade, como ele disse, muito empenho, mas a gente precisava capacitar também essa equipe. E foi aí que nós buscamos toda a regulação, regulamento, né, da lei da ecoterapia,
que existe uma Associação Nacional de Ecoterapia, que é a A ANDE, né? E aí nós fizemos uma visita na cavalaria em São Paulo com a equipe, conseguimos capacitar naquele momento 2 profissionais, um fisioterapeuta e um psicólogo, atualmente com a parceria que foi firmada, né, através do convênio com o Estado, com a Secretaria de Segurança. Nós conseguimos capacitar mais um fisioterapeuta, ampliando aí a equipe. Então, essa parceria tem sido muito positiva e benéfica para os usuários, né? Bom, a gente tem uma cidade grande, né? Sim. São mais de 300 mil habitantes. Quantos cavalos a gente tem? Como que a estrutura lá atende a população? Hoje nós contamos com um animal apenas. Ele atende de maneira parcial, né? Ele atende sim, porém a necessidade ela vai além do conhecimento que chega, né? Então, vira e mexe, muitas pessoas ainda não sabem que existe esse tipo de acolhimento, esse tipo de atendimento que é realizado, é organizado pela prefeitura e que hoje o atendimento é feito dentro lá da sede, né, o mais antigo aqui na cidade é o 5º Batalhão de Polícia Militar, que fica ali na Avenida Independência, e dentro desse terreno fica a sede de uma das companhias do BAEP. O BAEP é sediado em São José dos Campos, mas a gente tem uma companhia destacada que fica dentro do terreno desse batalhão. Essa é a 3ª companhia que eu comando, vim para cá esse ano. E lá a gente conta com o serviço de tropa montada, que é um serviço onde a especialidade envolve o uso dos animais, né, dos cavalos, e junto com isso vem esse atendimento que a Polícia Militar do Estado de São Paulo ela já faz há muito tempo, meio que associado já perto ali com a fundação da ANDE, lá em 88, em 98, né, que vem a formação, 88 mesmo, é bem velhinha, e acaba vindo esse serviço aí na polícia e ele vai ampliando para o interior através hoje das companhias dos BAEPs. E hoje a gente tem um cavalo, atende bem, mas já está na expectativa aí na prévia por conta desse convênio que ela falou, já está chegando outros animais. Continuar, tem aqui uma pergunta do Grandão, ele vai fazer ela para a gente, que sempre vem alguma pergunta dos nossos telespectadores. Vai lá, Grandão. O cavalo da ecoterapia, ele tem alguma característica diferente, algum treinamento, algum cuidado especial? Sim, sim. A gente tem que observar muito o comportamento e não só o cavalo, mas a conexão, né, de quem vai cuidar desse cavalo, quem vai conduzir esse cavalo, todo o cuidado com o animal, atenção para ele e atenção que ele consiga conectar os 2 momentos, o cavalo e quem está sendo atendido, né? Já teve alguma ocorrência assim com o cavalo, de acontecer alguma coisa, de repente ele não estar num bom dia? Tem isso? Assim, o que acontece, né? Isso é muito importante a gente explicar que a gente tem todo o cuidado com o animal. Então, tem veterinário que acompanha. O cavalo, ele trabalha na capacidade máxima permitida, mas ele tem intervalos, ele tem horários de descanso. Então, isso é muito respeitado, porque a gente diz que ele faz parte da equipe, né? Na ecoterapia, o cavalo é um integrante da nossa equipe. Então, a gente trabalha com todo esse respeito. Por isso que hoje nós só temos um cavalo, porque nós já tentamos outros cavalos que também tinham sido treinados, mas se assustavam muito e aí existia um risco, então a gente percebeu que não era possível. Então, por isso que hoje a gente tem só um, justamente por essa situação, e a gente tem já uma tratativa de receber mais um cavalo, que a Cavalaria de São Paulo já treinou, está em fase aí final, para a gente conseguir essa transferência do animal para cá, com todos os cuidados, né? Porque existe a alimentação, o feno, todo o aparato que a gente precisa para trazer esse animal com segurança e com todo cuidado para que ele possa participar disso de uma forma saudável, né? Sim. Então a gente já está, né, em fase final aí de conseguir a aquisição de mais um animal por esse centro da ecoterapia que a gente tem. Ele fica lá no Regimento de Polícia Montada em São Paulo, ali no bairro da Luz. Então já tem um cavalo que está sendo destinado para cá, que vai. Aí a gente vai ter 2 animais, que eu acho que acredito que chega perto aí de atender toda a fila, né, que o município tem já, vai atender bem. E no futuro a gente já pensa num 3º animal, já que a gente tem capacidade de cuidar, né, de instalação aí para esse número aí de animais. É até legal, se o vereador quiser contar também como que está a estrutura hoje, né?
porque a gente pensou nisso, como você disse, né? Questão de chuva, quando não dá para ter o atendimento externo. Então, a ideia também, quando foi pensada nessa estrutura, né, foi ter uma sala, mais condições, né, vereador? Na verdade, até então estava emprestado um local da cavalaria para que eles pudessem usar até que a gente terminasse a obra, né? A gente que eu digo, prefeitura, polícia militar, todo mundo junto, né? E aí a gente, através de emenda, aí foi possível, né? Uma sala lá para as pessoas que ali trabalham, um banheiro adequado, um banheiro para que as pessoas que frequentam possam usar, adaptado, as baias para os próprios cavalos, que são 3 ou 4 baias, tem mais o piquete. Então, hoje tem uma estrutura boa e adequada para atender, né? Hoje, se não me falha a memória, são 51 pacientes, né? É isso, em torno de 50 pacientes. 50 pacientes que vindo a vinda desse outro cavalo que a Polícia Militar vai mandar para Taubaté, aí vai poder atender bem mais, né? E assim, que é importante, né? Tem uma sala de espera, né? Então, tem condições também da equipe trabalhar nessa sala com os familiares, na criação do vínculo, nas propostas de trabalho, porque a gente precisa do engajamento da família, né? Exato. Existe um envolvimento de todo mundo. E então, por exemplo, num dia de chuva, vamos dizer, é possível fazer um trabalho hoje no ambiente que existe ali. Inclusive, o vereador sempre vem cobrando, assim, olha, gente, vamos melhorar essa ambiência para que a sala seja aconchegante para os familiares que ficam ali aguardando. E também, a gente, com esse espaço, tem possibilidade de desenvolver outros trabalhos ali, né? Então, tem uma sala de atendimento hoje, né? E isso permite uma melhoria, né, na qualidade do atendimento para a população. E quem são esses pacientes hoje? Como que a secretaria encaminha para a ecoterapia? São pacientes com deficiência, né? A ecoterapia ela tem 4 modalidades, né? Uma delas, a primeira, seria a hipoterapia, que é a terapia voltado para uma reabilitação, né? É o trabalho com o cavalo voltado para a reabilitação. Então, isso é uma coisa muito importante da gente esclarecer, porque existe um projeto terapêutico, né? Então, as crianças, os adolescentes que são destinados para esse programa, eles têm um plano de trabalho, né? Com começo, meio e fim, né? E isso era algo que tinha uma certa dificuldade de entendimento. Por quê? E a gente entende, né? As crianças criam um vínculo com o cavalo. Ah, mas ele gosta tanto, o cavalo faz bem. E a gente entende isso, mas também a gente precisa manter um projeto, né, de trabalho para aquela criança. Então, as crianças são avaliadas inicialmente, né, com uma indicação do médico, de um neurologista, de um médico que tenha condições de fazer essa avaliação de forma bem completa. De que idade a que idade? Até 18 anos, de 3, 4 anos até 18. Então, ele passa por a pessoa que hoje, eu quero que meu filho faça ecoterapia, acho que isso é importante. Precisa ter um encaminhamento de um médico, de um neurologista da rede de saúde de Taubaté. Ele vai levar esse encaminhamento lá no ambulatório do Madre Cecília, vai ser agendado uma avaliação com a fisioterapeuta para fazer esse plano junto com a família de qual é o projeto para aquela criança, e ela vai aguardar essa vaga para iniciar o atendimento, tá? E assim, como eu disse, né, a gente capacitou, a gente tem todo o cuidado de uma regulamentação. E então, a nossa proposta de trabalho é de 1 ano. Claro, pode ser reavaliado, existe uma proposta de continuar mais um tempo, porque seria benéfico para a criança, para o adolescente, a gente consegue estender. Mas existe uma linha de conduta, né, que é esse plano. Então, essa criança entra, né, na atividade da ecoterapia, com acompanhamento da fisioterapeuta, dos profissionais orientador, educacional, psicólogo, e é trabalhado em cima dessa proposta de reabilitação. Tá? Eu tenho uma dúvida também. Se pacientes com transtornos mentais poderiam ser atendidos pela ecoterapia, aliados a outros tratamentos também, né? Porque me veio à cabeça aqui o caso que a gente vivenciou na semana passada do aluno que entrou atirando na escola em São Paulo, atacando os colegas, né? Um caso de depressão, de transtorno mental. Uma pessoa como essa, ela poderia ser atendida, por exemplo, na ecoterapia? Hoje, Ana, a gente não tem ainda estrutura para ampliar muito esse atendimento, né? Eu acho que com essas tratativas, com essa proposta
que vem acontecendo da gente ampliar, eu vejo isso para um futuro. No momento, assim, né, até voltando à sua pergunta, quem são as pessoas indicadas, né? São as pessoas com deficiência hoje. Então, crianças e adolescentes com síndrome de Down, autista, outras síndromes, né? São crianças, adolescentes com deficiência. Alguns tipos de paralisia, né? Paralisia, exato. Mas, assim, eu acho que é uma proposta, sim, que a gente vislumbra, né? Que sabe da importância disso, mas para o próximo passo. Até pelo fato de ser mais visível a condição de necessitar de um tratamento. Alguns distúrbios neurológicos não são fáceis de serem identificados, né? A gente chega até perto da impossibilidade de identificar. Você vai identificar, talvez, pode não ser um distúrbio, pode ser uma simples deliberação daquela pessoa que ela quis fazer uma coisa que não é bacana, que não é legal, que não é socialmente aceitável. Só que ela está escondida dentro do ambiente, do dia a dia dela. E a ecoterapia, né, a hipoterapia que vai cuidar disso daí, geralmente ela está meio associada à dificuldade de locomoção, dificuldade de comunicação, de coordenação motora, as coisas que são mais palatáveis, talvez, assim, do dia a dia. Então, o pai que tem o filho lá, que teve um problema durante o nascimento, durante a gestação, e tinha pouca expectativa que essa criança tivesse uma interação visual simples, né? Coisas nesse nível. E a ecoterapia consegue recuperar e a gente vê, depois de um período com todo objetivo, metas traçadas, e você vai chegar e você vê o brilho ali na cara, no rosto, né, do pai, da mãe, da família, de ter um filho que não interagia nada e ele passa a interagir. Né? Sim, exato. O cavalo faz ele ter essa ambientação com a própria família. Eu tenho mais uma pergunta dos telespectadores. Vai lá, grandão. Os resultados, né, dessa ecoterapia, eles são visíveis, são facilmente percebidos? Aí eu deixo com você que... Sim, né, conforme é traçado o planejamento, então, assim, quais são as maiores dificuldades daquela criança, né? Uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de coordenação motora, de equilíbrio, de marcha. O cavalo, né, na ecoterapia, por ele simular justamente o andar humano, né, ele trabalha essa questão tridimensional, então as crianças têm a mesma sensação do andar em cima do cavalo, né? Essa simula, né? A simulação, né, do que existe ali na ecoterapia. Então, existem essas metas, né, esse olhar, né? O que aquela criança precisa? Precisa desenvolver coordenação motora, precisa melhorar equilíbrio, comunicação. Então, justamente por isso é feito esse planejamento, para que a gente consiga acompanhar, né? Está atingindo, está melhorando, está se desenvolvendo. Isso são os indicadores que a gente vai acompanhando para ver a evolução desse trabalho. A evolução, né? ela é visível, Ela é visível. o que não quer dizer que ela seja rápida, né? Muitas vezes eu tenho um processo demorado, como ela nos falou aqui. A gente tem um plano de trabalho que vai durar ali no mínimo 1 ano. Então, muitas vezes a evolução, ela está dentro desse período. Sim. E é uma evolução visivelmente, às vezes, aos olhos de quem está de fora, fala, poxa, não melhorou muita coisa. Mas isso é imenso. Mas a isso hora é que... muito relativo, né? Porque às vezes a Exato. pessoa que tem em casa um filho que não fala, que não come sozinho, que não vai ao banheiro, e de repente a pessoa já começa tendo essa autonomia. Exatamente. E isso é expressivo para essa família, Sim, né? a evolução neurológica, ela acontece de maneira muito importante. E aí a continuidade com outros tratamentos, não só a ecoterapia, enfim, todas as outras possibilidades, talvez aconteça ali de maneira exponencial a evolução. É lógico que algumas debilidades, né, elas são hoje pela ciência impossíveis de retomar a normalidade, mas que tem evolução, tem. Falar como fonoaudióloga mesmo, né? Tem crianças que não desenvolvem a fala. E tem algumas que, infelizmente, não vão desenvolver, né? A fala de uma forma fluente, uma comunicação efetiva.
Mas existem outros recursos, elas podem usar uma comunicação alternativa, um apoio de figuras. Então, a gente também entender o limite, né? A gente vai estimular, mas acompanhar esse progresso. E tem crianças que chegam em determinado momento e falam, olha, chegou o limite terapêutico para isso, né? A gente trabalhou, evoluiu dentro desse método que a gente podia melhorar e foi feito e a gente tem esse limite. Agora, talvez sejam outras propostas para aquela criança, né? Então, isso também tem que ser bem claro. Por isso que a gente fala também da questão da alta, né? Não, olha, vai ter um momento da alta. É algo que as pessoas, assim, quando tem uma deficiência, entender que existe um limite para algumas questões, né? Que a gente precisa sempre estimular, explorar, mas em algum momento a gente vai ter esse momento da alta. A gente vai ter. E fica estampado no rostinho das crianças a melhora do dia a dia. Fica, né? Na última palestra que a gente teve lá, a Leis acompanhou a gente em São Paulo, na Cavalaria 9 de Julho, onde o Tenente Reis deu uma palestra para a gente e ele disse, o cavalo faz magia, o cavalo é mágico. É lindo, né? O trabalho é lindo. As crianças, espetacular. você sente alegria, né? Assim, as crianças estão alegres, as famílias estão felizes de estar ali. Essa interação com o animal traz isso, né? Tem essa conexão, Tem não essa tem? conexão, Da família, tem. sim, do cavalo. A gente vê muito, né? Mas vocês que acompanham de perto devem sentir Muitas isso. crianças que às vezes você precisa desenvolver um trabalho dentro de uma sala de terapia que a gente não consegue, você põe em contato com o cavalo, nesse ambiente, com essa proposta, a criança apresenta uma evolução maravilhosa. Eu tenho mais uma pergunta dos telespectadores. Vamos lá. Bom, falou que tem toda essa alegria, essa melhora. Expandindo o tratamento para pessoas que têm estresse, ansiedade, depressão ou até sofrem bullying, pode evitar esses eventos como o ataque na escola? Sim, a gente acredita que o benefício, né, o contato ali, esse vínculo, ele trabalha autoestima, ele trabalha segurança, né, ele trabalha o vínculo com as outras pessoas, a interação, porque tem a equipe que está ali, a família. Então, a gente acredita que tem uma melhoria na questão emocional. A gente acredita não, isso é comprovado, né? A comprovação dos benefícios, tanto sociais, físicos, cognitivos. Então, a gente pode dizer que sim, existe uma grande chance de... É possível, bem, completamente, bem possível. Sim, é possível. Vereadora, o senhor com uma grande experiência aí na área da segurança, quando a gente fala de ataques como esse, a gente já tem iniciativas no governo do estado que é colocar à disposição psicólogos, né, na rede para atender esses alunos. O que mais a gente poderia ter para aliar aí saúde, segurança e evitar situações como essa, por exemplo? Inclusive tem um projeto meu aí da minha autoria, que já está sancionado pelo prefeito, na obrigação de ter nas escolas a psicóloga. Porque eu acho que o professor, logicamente, ele tem a parte dele, né, da educação, daquele projeto do professor, mas nem tudo dá para ele identificar, né? Então, tendo uma psicóloga dentro das escolas, eu acho que isso ia ajudar muito. Então, eu fiz um projeto de lei justamente com relação a isso. O que o senhor acha, capitão? Porque, assim, naquele ambiente da escola, às vezes uma sala com muitos alunos, realmente fica difícil, porque o professor está muito comprometido com o conteúdo, a didática mesmo que ele precisa ter, para a gente conseguir identificar comportamentos. Você falou a palavra-chave, comportamento. E essa identificação, ela não tem que ficar só a cargo de responsabilidade do professor, como você falou, ele tem as demandas dele ali dentro da didática, de sala de aula, mas é uma pessoa que tem grande responsabilidade em identificar comportamentos diferentes. E tem que se desprender, talvez, daquela ambientação, né, aluno-professor, e às vezes extravasar aquilo um pouco com a coordenação, com outros funcionários, com os próprios pais, talvez ter uma demanda diferenciada aí dessa análise. Do comportamento dentro do pátio, se é uma pessoa que fica mais ou menos isolada, com quem ela interage, tentar a comunicação com outros amigos, outros colegas e talvez enxergar essa possibilidade de problema antes que ele aconteça. Esse é o efeito ideal, mas
essa observação ela não tem que partir só do professor. Todos os funcionários têm que estar concatenados ali com a possibilidade. É uma reação, ninguém quer, mas é uma reação de comportamento humano que pode acontecer em qualquer ambiente, não só no escolar. Talvez a juventude, a jovialidade, questão hormonal, preparação psicológica acelere esse processo. Mas por isso o comportamento dentro da escola ele pode acontecer com um volume diferente e ser relatado, e o fato de estar no ambiente escolar acaba chocando mais socialmente. Então, a gente tem um volume maior da informação desse problema dentro da escola, mas é um comportamento social, ele pode acontecer aqui na Câmara, ele pode acontecer dentro num parque, em qualquer lugar que tenha... Tivemos um exemplo em Campinas, dentro de uma igreja. Sim. E geralmente vai estar relacionado com a facilidade da ação, também a introspecção daquela pessoa que está agindo. Ela faz um cálculo de risco, por pequeno que seja, ela faz. E uma escola, talvez, um ambiente que ele conhece, ele sabe por onde andar, ele conhece entradas, saídas, comportamento de outras pessoas que estão lá dentro, talvez facilite esse processo, esse propósito dele de causar algum impacto. Então, a escolha pode estar relacionada ali com A facilidade. E também eu conheço, eu domino esse Exato, ambiente aqui, exato, as pessoas, os horários. E talvez tenha alguma facilidade de observação das pessoas que estão no entorno disso. Os próprios alunos, os funcionários, portaria, quem cuida, né, da portaria, direção, a própria família. Como que a rede pública tem tratado transtornos mentais? Como que é esse acolhimento? Assim, a gente tem alguns serviços, né, específicos que cuidam mais diretamente dessas situações, mas, por exemplo, em relação às escolas, existe o programa de saúde na escola, né, que são programas em que os servidores da saúde trabalham em parceria com a Secretaria de Educação, para medições, né, a questão da triagem auditiva, visual e também palestras, vivências com a saúde mental. Isso acontece, né, mas acho que precisa ser intensificado dentro dessa questão da saúde mental. E nós temos em Taubaté a rede de saúde mental, que são os CAPs, que funcionam com porta aberta, né, qualquer munícipe, ele não precisa de encaminhamento, ele sente-se em sofrimento ou a família percebe que uma criança está em sofrimento, ela pode buscar esse atendimento, não precisa de nenhum encaminhamento, ele funciona com acolhimento o tempo todo. Então, eu acho que isso é muito importante, essa informação de que é de porta aberta, né? Ela vai passar por um acolhimento e ali dentro vai ser realizado uma avaliação junto com a família, um direcionamento para o tratamento que aquela pessoa precisa. Né? Então, acho que as portas, existem caminhos, as portas estão abertas. Agora, no mês que vem, a gente começa a Saúde Mental Itinerante, que é um programa da Rede Saúde Mental que vai trabalhar com os servidores das secretarias. Né? Então, aproximando um pouquinho o servidor, porque a gente tem problemas de servidores com o uso de álcool e drogas, com problemas psiquiátricos. Então, a gente vai aproximar isso também dos servidores, né? Esse contato, para que eles tenham mais acesso e mais informação e sintam-se também acolhidos e que possam saber onde buscar essa ajuda, né? Facilidade de acesso, Facilidade né? Os de CAPs, acesso, diferente isso. da ecoterapia que a gente necessita de encaminhamento, de especialidade, o especialista analisando, o especialista com o cavalo especial para condução, um tratamento previamente programado, previamente agendado. Esse tipo de essa ajuda, esse acesso, para quem quer, ele está disponível na hora que quiser. Só não vai quem não quer ser ajudado ou quem não quer facilitar essa identificação. E aí, né, assim, fazendo um complemento a isso, eu acho que a gente tem que fortalecer a questão do esporte, né, que eu acho que é um dos caminhos fundamentais para esses adolescentes, crianças. Então, eu acho que isso é um caminho muito importante. O esporte, a cultura, né? Então, a gente pensando não só em
em questões já de tratamento, né, quando isso já é identificado, já existe, na prevenção, na promoção da saúde, ali, políticas públicas voltadas para a promoção de saúde. Só né? para a gente vai conversando, batendo papo e vem na lembrança, né? Quando eu tive aquele privilégio de assumir a prefeitura, eu ainda chamei o funcionário lá do RH e num bate-papo, a polícia já tem esse trabalho que é feito e eu tinha muito vontade de fazer na prefeitura, sabe, Leide? Mas não deu tempo. Tirar o funcionário da atividade dele e deixar ele pelo menos 15 dias ou 30 dias num lugar especial para que ele vá lá, converse, troque ideia, bate papo. E nós temos esse programa dentro da Polícia Militar, onde o policial fica 30 dias fora da atividade dele e ele fica lá. No CPI, no 5º Batalhão, tem isso aí. Eu não sei nem o nome, mas... A gente tem os núcleos de apoio também, né, psicossocial, que dependendo da condição, do estresse que ele passa durante o serviço, dos confrontos e de ocorrências graves e até demandas pessoais que podem interferir na sua decisão no trabalho policial. Também está lá. Problema de álcool. Essa ideia coisa. de... E funciona da mesma forma. Está lá de porta aberta, Isso. não precisa de encaminhamento. Quem quer ser ajudado, a ajuda está lá disponível. Exato. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Essa proposta da saúde mental itinerante foi porque nós tivemos já experiências de abrir, por exemplo, grupo para os servidores, mas eles têm receio pela exposição, acabam não buscando. Então, a ideia da gente ir até os serviços foi justamente essa, aproximar os servidores, apresentar o que a gente tem, acolher e numa ideia de estar mais próximo mesmo. Né? A gente, para vencer esse problema, algumas pessoas não procuram que ainda roda, né, aquele aspecto, vou procurar psicólogo, vou procurar psiquiatra, não sou louco, não sou maluco e tal, enfim. E a gente tem um programa hoje na Polícia de São Paulo que é um teleatendimento, que aí nem ao centro mais o policial precisa ir. Ele pode procurar esse atendimento de maneira remota e... como aquele atendimento de prevenção ao suicídio, né, que é por telefone também. Exato. Até essa questão do atendimento à saúde mental itinerante, será que a pessoa ela pode se sentir um pouco acanhada também? Porque ali ela está num ambiente de trabalho com os colegas, o chefe, ele vai ver que de repente você procurou, aí talvez o senhor tenha mais essa experiência. Os policiais se sentem talvez acanhados porque outras pessoas estão vendo que ele está procurando ajuda? Não, depende, cada pessoa ela se comporta de uma maneira, mas hoje isso daí é mais do que vencido, é muito tranquilo, muito tranquilo. E a ideia... no tempo talvez aí do meu pai, né, mais antigo, essa restrição, não restrição por não poder, mas por não querer, por se sentir, virar uma chacota ali no meio fraco. Talvez. Mas talvez. eu já Se ele está tive procurando experiência... ajuda é porque ele não está bem para exercer o trabalho. Mas eu já tive experiência de participar, eu acho que em todos os meus 30 anos aí, talvez 3 ou 4 vezes, e é um lugar agradável para a gente ir, e quando a gente chegava lá, policiais que chegavam lá, mas não falavam nem bom dia, justamente por causa disso aí. E a gente ia vendo que decorrer do tempo ia passando, um dia, 2, uma semana, o próprio policial, aquele cara tenso, nervoso, preocupado, às vezes estava ali por causa de bebida, por causa de dívida conjugal, enfim, vários problemas. E chegava no final do curso, ele estava dando risada e dançando com a gente. Ia mudando o comportamento, Mudando o comportamento, né? justamente. Eu tenho mais uma pergunta dos telespectadores. Vai lá, grandão. Hoje em dia tem um senso comum de que as pessoas estão com mais dificuldade para lidar com frustrações. Por que isso acontece? É verdade? É mentira? É só um assunto mesmo. Principalmente quando a gente fala de criança, né? Você já observa comportamentos ali difíceis quando a resposta é não ou quando não é imediato. Esse é um bate-papo bom, né? Dá para explorar muita coisa. Mas assim, eu sou profissional da área de desenvolvimento infantil, né? E então, assim, o que é muito claro para a gente, né? Essa mudança da sociedade como um todo, dos pais trabalharem mais fora, que não é de agora, é uma mudança que vem acontecendo ao longo dos anos, o acesso de mais a telas, né? Então, isso a gente entende que é um grande problema atual, né? Que acontece. Então, as crianças estão sempre
com acesso a isso o tempo todo, essa estimulação, e às vezes não tem mesmo o contato com aquela frustração que seria normal, e até com o tempo vazio, né, em que ela buscaria uma brincadeira, um contato social, uma interação. Então ela fica presa ali muito numa tela, e os pais, né, trabalhando mais fora, é esse o perfil hoje que a gente tem das famílias, essas crianças acabam ficando mais tempo na escola, ou com a tela ali, com a babá eletrônica, né? E a gente sabe que tem um impacto, né, isso. Então, eu acho que essa questão de não lidar com a frustração tem tudo a ver com esse momento de família, né? De como que a família está estruturada hoje, como que acontece esse dia a dia das famílias. O né? bombardeamento de informação, né? Muito grande E a gente hoje. saiu mesmo de uma educação, se a gente pegar o histórico de uma educação muito rígida para uma educação totalmente permissiva. E eu acredito que a sociedade ainda está tentando achar esse meio termo, desse caminho, de não estarmos naquela rigidez extrema e nem na permissividade total, né? De achar o meio termo para isso. Eu acredito que é esse o momento em que nós estamos, de achar esse meio do caminho. O equilíbrio, eu acho que é a Exato. palavra-chave para tudo. Exato. Né? Tem que ser equilibrado. O senhor acha que tem um conflito de gerações aí? Porque a gente está falando de pessoas, de adolescentes, de crianças que precisam de ajuda e muitas vezes os pais precisam de ajuda também, né? São pessoas que também estão sofrendo e precisam desse acolhimento. Eu acho assim, a diferença da época é muito importante, né? Quando ele tinha 1 ano e meio e hoje a minha menina, ele está com 40 e poucos, né? Para não falar muito. E a outra menina minha mais nova está com 19. Já teve então, uma diferença? Completamente diferente. Completamente diferente. Agora, você falou da questão da tecnologia, da internet, e muitos crimes têm acontecido ali por intermédio também das redes sociais, principalmente os aplicativos de mensagem, né? E cada vez que a gente acha que está dominando um, aparece outro e outro, e sempre tem. A polícia faz algum tipo de acompanhamento, ou tem um levantamento ali de dados, de crimes que são cometidos através das redes sociais? Sim, alguns crimes, né? De maneira imediata, logo que ele ocorre ou está prestes a ocorrer, essa função é a função da Polícia Militar, né? Que é a manutenção da ordem pública, como ela se encontra, de maneira ordeira, e logo no momento que eclode algum tipo de crime, a gente vai fazer com que a ordem se restabeleça. E as investigações, tentando prever o acontecimento através de demandas ali que já se enquadrem como crime ou planejamento para ele, essa função cabe à Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação. Porém, alguns delitos que são imediatos têm acontecido, né? Alguns golpes, e a gente vê bastante, por exemplo, alguns aplicativos mensageiros aí de venda de objetos, onde as pessoas combinam um encontro físico para fazer a troca, né, para fazer a tradição daquela compra lá, onde se tem a entrega do dinheiro ou um depósito, a confirmação de um Pix, coisa do tipo, e alguém prometendo algum bem. E, por vezes, a gente tem algumas estatísticas, não são tão grandes, mas elas existem, que vai lá, poxa, eu quero vender a minha motocicleta, eu anuncio lá, vem entregar aqui em X lugar. E o cara vai lá entregar, acreditando que a moto dele vai ser vendida, e tem um aproveitador que aproveitou aquele momento, aquela indicação, e vai subtrair aquele bem. Então, a pessoa tem que prestar muito mais atenção na hora de negociar locais públicos, com mais acessos às pessoas, desconfiar de alguma coisa, ligar o 90 para a gente fazer essa ronda e tentar fazer esse apoio, prender alguns autores. A polícia tem tido sucesso, né, em alguns, não é um sequestro consumado, mas acaba sendo uma tentativa, né, de saques, de transferência de dinheiro através de Pix, de motoristas de Uber. Tem acontecido sim, usando a tecnologia. E outros problemas variados que são difíceis de ser captados, mas são investigados pelas polícias, né, tanto civil, federal, o monitoramento que a Polícia Militar faz aí desse imediatismo do crime,
dark web, coisas que são quase que inacessíveis para boa parte da população, mas elas estão acontecendo ali de maneira digital também. Agora, quando a gente fala de saúde mental, você acha que as redes sociais, a internet têm auxiliado para as pessoas procurarem ajuda ou tem agravado as situações, porque aí as pessoas se encontram e talvez tomem uma proporção maior? Depende de como cada um usa, né? Assim, existe um acesso ali importantíssimo a informações que são valiosas, que são informações realmente esclarecedoras, e aí depende daquilo que você busca, né? Então, tem sites confiáveis, tem informações importantíssimas que as pessoas têm. Eu acho que a sociedade está muito mais informada hoje por conta da internet e tudo mais, certo? Porém, é lógico que um celular, às vezes uma rede social na mão de um adolescente, de uma criança, que às vezes já tem uma tendência, já tem algumas questões e a família não está atento a isso, né? Aquela exposição ali na rede social, um bullying, é lógico que isso é preocupante. Eu acho que os pais têm que estar muito atentos aos conteúdos do que as crianças, lógico, acessam, os adolescentes, mas também com esse cuidado. Se é uma criança que já tem uma questão de autoestima, um adolescente com questões, e está ali numa rede social, com uma exposição muito grande, às vezes, né, você tem ali comentários e coisas depreciativas, ou isso pode agravar, né, aquela condição emocional. Então, é muito mais um cuidado com aquilo que se acessa, né, do que, assim, a gente fala, nossa, é ruim ou é bom, né? Eu acho que é esse cuidado mesmo, as informações que estão sendo acessadas. Tem mais uma pergunta dos telespectadores? Vai lá, Grandão. Com essa alteração na sociedade, os relacionamentos mais digitais, como a própria sociedade e até políticas públicas podem trabalhar para ajudar a fortalecer os vínculos familiares? Desafio, hein? Eu acho que através de leis, de políticas públicas, para poder associar todo mundo, né? Para poder beneficiar e poder auxiliar naquilo que for preciso. Aproximar, talvez, Sim. essas famílias, Sim. porque no ritmo de vida, de trabalho, mudança de comportamento, para que essas pessoas estejam mais próximas. Eu acredito que sim. O próprio equilíbrio, né, que você falou, tanto da educação, do comportamento social, o boom, eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar X horas, as horas estão aumentando, e aí você sai desse processo, a pandemia trouxe um despertar ali que é possível, talvez, um trabalho remoto e acabou forçando a acreditar que o trabalho remoto ele dá para acontecer, mas fica dentro de casa e acaba mergulhado no trabalho do mesmo jeito, a ausência acaba acontecendo. Então, porque a presença física não significa que seja uma presença verdadeira, né, na vida da criança, do adolescente. Em alguns pontos pode até piorar, talvez, sei lá. E eu acho assim, né, falando um pouquinho dos pais, quando a gente falou aí da deficiência, né, que assim, é muito mais desafiador para os pais com uma criança com deficiência, né? Porque essa criança exige muito mais cuidados. E o que a gente vê hoje é um adoecimento das famílias, né? Das mães, dos pais, que acabam, muitas mães, não conseguindo trabalhar fora, ficam ali o tempo todo que ela tem destinado para cuidar, né? E isso causa, assim, um adoecimento e exige um cuidado. Então, é algo que a gente vem movimentando dentro dos serviços, do cuidado com a família, com as pessoas que cuidam, né? Não só daí abrindo não só para deficiência, mas aí a gente abre também para idosos. Quem está nessa função de cuidar do outro, né? Porque isso é muito mais demanda muito mais numa situação com uma criança com deficiência. Então, quando você falou do cuidado com a família, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que é algo que está na mira, que a gente vem buscando aprimorar dentro da rede. Aprendendo tudo, né? As regulamentações, elas estão vindo de redes sociais, de comportamento digital, elas estão acontecendo, talvez saia num momento um pouco exagerado e depois volta atrás, dá para cumprir, não dá para cumprir. E assim, né, voltando para a rede social, ali, os pais têm mais acesso aos profissionais, então falando de como a gente usa isso em benefício, né? Existe uma troca muito mais próxima entre as pessoas que cuidam daquela criança em vários ambientes, trocas de cuidados, de
dificuldades. Então, isso acontece de uma forma muito mais próxima do que antes. Então, tem muitos benefícios e eu acho que a rede social já vem sendo utilizada, a rede social, os aplicativos, enfim, para esse fim, né? Isso gerou uma proximidade muito maior em alguns casos, né? E agora, ainda aliando saúde e segurança, a gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que determina que até maio do ano que vem acabem os hospitais psiquiátricos, né? Os manicômios. Qual a opinião de vocês sobre isso? Essa é uma pergunta... Minha opinião vai ser muito rasa. Eu acho que não vale a pena nem vamos lá, a falar. opinião... É muito rasa sobre o assunto. Até tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você falar, o manicômio é um lugar de ficar depositando pessoa que tem doença mental e maltratar. E não é assim. Você vê lugares que às vezes tem um nome que é antigo, que ficou correlacionado com uma coisa que não é boa, e você Mas tem... que já tem uma atividade... E tem uma atividade moderna, atual, com pessoas comprometidas, que tem um carinho gigante por aquilo que está fazendo, mas ainda continua sendo taxado por ineficiente, por ineficaz, e na verdade não é. Então, é muito raso você pegar uma régua assim, e sair nivelando as coisas dessa forma. Novamente, a questão do equilíbrio, né? Assim, eu acho que quando a gente... esse assunto é bem delicado, porque você fala, não existe mais o hospital psiquiátrico, não vai existir. E aí, você tem outros instrumentos para acolher essas pessoas? Não. Sim, aí que tá a dúvida. Então, porque a o ideia é que o problema hospital não é adequado porque ele não oferece todo esse respaldo, né, de atendimento de saúde, porque não é só trancar a pessoa lá e... Mas aí eu vou te falar, lá existem pessoas que cometeram crimes importantes. Aí você vai colocar essas pessoas de volta na sociedade. Só que qual é a política que está sendo desenvolvida para trabalhar com essas pessoas aqui? Isso não está totalmente estruturado. Exato. Então, assim, é um assunto muito... Quem vai retomar isso? Então complicado. Você pega algumas condições, né? Tratar especificamente de criminosos. Puxa, e aí? A classificação desse cara, o que ele cometeu? Bom voltar para a conversa da escola, né? De alguns ataques, de alguns problemas na escola. Puxa vida, aquela pessoa tem um distúrbio mental, ela sofreu um bullying, teve alguma provocação inicial para acontecer aquilo. Poxa, mas aquilo era justificativa para ocasionar o que foi ocasionado? Então, tem que existir um ponto que vai ter o equilíbrio entre a conduta praticada e a repressão que o Estado, no formato de lei, os seus entes todos, vão cuidar para que aquilo não se repita. E aquela pessoa não pode simplesmente, pelo fato, não posso ter manicômio, eu não posso ter isso, eu não posso ter aquilo, mas aquela pessoa que cometeu um fato criminoso, isso é óbvio, é fato, os pais, os familiares de quem morreu, de quem foi ferido, ou de quem só viu aquela violência, eles estão sofrendo. E de saber falar, não, puxa, só porque ele foi classificado como uma deficiência mental, ele não pode ficar internado num lugar porque esse lugar vai ser extinto. Tem que ter E alguma hoje a outra gente demanda. já tem um problema importante quanto a isso, quanto aos adolescentes, porque hoje você não tem mais instrumentos do Estado para fazer uma internação psiquiátrica, só que você tem adolescentes que são graves. E muitas vezes a família não consegue mais ficar com aquele adolescente. Na verdade, em Taubaté, a gente tem a casa de custódia, que é muito conhecida, né, no Brasil inteiro, e você falou dos casos, como foi o caso da menina que atirou na colega, seria um caso como esse? Sim, acho que... É difícil a gente cada analisar, caso assim, eu acho mas que são não... situações. Sim, mas, por exemplo, dentro da casa de custódia, tem ali pessoas que cometeram estupro, e aí você às vezes não tem nenhuma família que consiga acolher de volta essa pessoa. A família fala, não tem condições. E aí? Porque precisa ter um respaldo. Essa pessoa vai para onde? Para a rua? Dentro da casa de custódia tem histórias que, se você ouvir, é capaz de você sair correndo. Coisas absurdas de pessoas que estão lá, que se soltar é capaz de morder o cachorro. De tão perigoso que é. E não tem o que fazer. Vai pegar onde essa pessoa? Tem histórias lá, uma só que eu vou contar, de preso que rachou o peito da criança e comeu o coração com a mão. E são essas pessoas que estão falando, nós vamos colocar essas pessoas
Onde? Existem a residência terapêutica, que é uma proposta de desinstitucionalização. Depois de 2 anos no hospital, existe essa possibilidade. Nós temos uma residência terapêutica que hoje está com o total de moradores, que são 10 em Taubaté? completos. Nós temos esse instrumento, tem o financiamento do governo. Porém, assim, essa pessoa, como que eu colocaria ela dentro de uma residência terapêutica ou outro instrumento? Então, eu acho que, assim, extinguir isso não seria o caminho. Acho que precisam achar alternativas. É muito radical, né? Muito radical, outras alternativas que fossem viáveis. Mas assim, minha algumas opinião, coisas... né? Exato, isso que eu ia falar. Algumas coisas, a nossa opinião, ela fica muito rasa no assunto. Sim. Então, puxa, as determinações, extingo isso, extingo aquilo, talvez a análise para chegar nisso daí não deveria ser rasa pelo simples fato, pare. E aí, retorno à pergunta, né? Você como sociedade, você ficaria tranquila em hoje eu abrir o portão da casa de custódia e todas as pessoas que estão lá internadas com problemas gravíssimos de violência, onde a família não teria um suporte, talvez um regime desse de sustentação, de acolhimento, não teria capacidade, caso essa pessoa surte novamente, e aí, vou tornar a repetir, é muito rasa a minha opinião, não sei nada da psicologia que envolve esse assunto. Essa pessoa surtasse novamente e saísse, como algumas vezes, são fatos notórios, aí estão em jornais, revoltadas com alguma ou qualquer outra coisa, ou qualquer surto psicótico, alguns anos atrás, onde a casa de custódia ainda abrigava presos que não passam por tratamentos psiquiátricos, se rebelou e, em determinado momento, quando a polícia, o Estado foi retomar a ordem dali, cabeças de pessoas, de seres humanos, estavam jogadas no portão. Eu estava lá. E isso daí o meu pai chegou a vivenciar e Vivenciou ver. Então, assim, é chocante para a sociedade você pensar que uma pessoa dessa pode estar na rua. Então, vou extinguir. Tudo bem, mas aí eu tenho que me preparar. E o Estado está se preparando, os municípios eles estão se preparando. Mas até que ponto, como sociedade, como comportamento social, a gente está disposto Arcar tem com condições, essa Vai consequência. simplesmente acabar, né? Vai acabar e vai fazer o quê? Então, a Se simples a gente está extinção... estruturado para isso, Exato. os municípios não estão. Exato. Eu tenho que ter uma preparação, né? É igual a gente tem um estúdio aqui. Aí vem, não, extinguiu o estúdio. Acabou. A sala não é mais de vocês. Poxa, vai colocar o material aonde? Vai guardar aonde? Vai rodar uma entrevista aonde? Não pensei nisso. Puxa, tem que ver se está nesse caminho, né? E não tenho tanta informação para dar uma opinião asseverada disso, não. Eu acho que é um assunto que ainda vai Cheio, ter muito polêmico. debate, Muito debate. polêmico, porque realmente são pessoas que talvez não se recuperem, né, num prazo de tempo. Não é uma doença que em 10 anos, preso num hospital, vai resolver aquela questão, mas ao mesmo tempo também a gente acompanha casos de pessoas que estão presas para o resto da vida, né? Exato. Então, Eu ia falar, tem pessoas, a nossa lei hoje, ela de maneira bem rasa e rápida, a pessoa ela fica presa ali 30 anos. Né? O máximo de pena que ela vai ficar restrita de liberdade. Essa condição psiquiátrica é uma das exceções à regra geral que ela permaneça mais do que esses 30 anos trancada. Mas é uma prisão perpétua, né? Sim, porque ela vai risco. passar por análise de vários profissionais e esses profissionais, eles vão opinar para depois ter uma sentença judicial de que aquela pessoa não tem, ela não oferece comportamento social aceitável e seguro para voltar a viver em sociedade. E aí é a hora que os profissionais, psiquiatras, psicólogos, é um grupo de análise que olha e fala, puxa, esse cara ainda não oferece condições. Então, o juiz está aqui, os meus laudos são esses, a minha análise é essa, e o juiz vai decidir se esse cara continua com... Aí não é pena, né? É diferente da pena, não é uma sanção. É só um meio de se manter a sociedade segura. E exemplos disso que ele está falando é um pouquinho mais longe. Tivemos 3 exemplos aí de pessoas que estavam lá e foram para a liberdade. Pedrinho Matador, Chico Picadinho e Cabo Bruno.
a própria sociedade cobrou disso de uma certa forma ou de outra. Não durou 3 meses na rua. Sim. Aí é outra questão também, né? Entendeu? A questão da segurança. Aí abre uma de porta quem é daquela e expulso. solta tudo, o que vai acontecer? É um caos. É verdade. Bom, quero agradecer a vinda de vocês aqui. Começamos falando sobre ecoterapia, terminamos falando de hospital psiquiátrico, evoluiu. Pesado, mas Pesado. seguindo o nosso conceito aqui de tratar os temas pesados também, de maneira leve, como um bate-papo, porque a gente precisa, né, discutir, são temas importantes para a sociedade, acho que só com discussão a gente consegue Eu avançar. só queria deixar mais deixar registrado que a ecoterapia hoje, que trabalha lá no 5º Batalhão, no CAEP lá hoje, na Cavalaria, é um tratamento extremamente gratuito. Né? Então isso é bom ser falado, que as pessoas que lá frequentam e precisam, é totalmente gratuito, né, Leila? Exatamente. E a gente tem um outro planejamento, isso é responsabilidade minha, da gente cobrir aquela pista, né, para o próximo ano. Para que tanto a chuva ou tanto o sol não prejudique o tratamento daquelas crianças que lá frequentam. Já é a tratativa, né? A gente tem sondado algumas possibilidades para que não pare o tratamento. E aí dentro de tudo, né, de internet também, ainda a gente não tem nenhuma notícia disso acontecer, pelo menos da minha parte não, né? Da parte da administração geral ali dos animais, do espaço. Algum intermediário mal intencionado querer recolher dinheiro, enfim, por conta desse tratamento, Importante. oferecendo esse tratamento, a porta de entrada, por mais que ele está estabelecido, a sede está dentro de um quartel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, guardado, organizado, a gente tem uma colaboração mútua entre Prefeitura e Estado para manutenção desse local, mas a porta de entrada, a análise para o tratamento, estabelecimento de objetivos, está lá com o Departamento da Saúde. Perfeito. Obrigada, Leisa, Obrigada pela sua a você. presença. Obrigada Obrigada, pelo vereador, espaço. capitão Miranda. Esse Obrigado. foi mais um episódio do Resenha Podcast. Te encontro ao longo da programação. Até mais.